Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Representantes do SINTRN estão em Brasília, participando do seminário para discutir os desafios e expectativas para o Fundeb permanente. O evento é uma promoção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. O seminário deverá construir um grupo de estudos contínuo para o próximo ano, a fim de fazer o controle social da arrecadação e repasse do Fundeb. Você conhece alguém que desistiu ou está atrasado nos estudos? O Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos quer uma atenção especial para este segmento da população. A nossa entrevista de hoje é com o presidente deste fórum, o professor Rosenberg Mota. Bom dia, Rosenberg. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do Extra Classe. Então, primeiro eu gostaria de saber o que é o Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos. Então, Leilton, o Fórum Potiguar é um espaço de discussão, tá? Como o próprio nome já sugere, ele traz como pauta a realidade da educação de jovens e adultos, que é um recorte da educação onde a gente tem uma série de particularidades, né, dentro do cenário não apenas do nosso estado, mas do país inteiro. E a gente ainda tem um público potencial que não se encontra dentro das salas de aula, e então o fórum ele é uma articulação de vários segmentos. Nós temos lá dentro desde estudantes, educadores, temos os movimentos sociais também e demais representações e pessoas da sociedade civil que queiram participar, que se identificam com as pautas de educação de jovens e adultos. E então é realmente um espaço de discussão onde as vozes têm a mesma intensidade, têm o mesmo poder de argumento. Qual é o principal problema hoje da educação de jovens e adultos? Eu acho que ainda nós temos um problema de acessibilidade, certo? Por exemplo, a gente fala muito dos índices, né? A educação ela é vista muito a partir de índice de aprovação, de reprovação. Nós temos esses índices ainda bastante negativos dentro da educação de jovens e adultos, e aí é preciso, para que a gente faça uma interpretação desses índices, da própria modalidade. Em primeiro lugar, nós temos um público que ficou à margem do processo regular educativo durante a sua história de vida. É um público que já ouviu muitos nãos, que, quer dizer, já tem um descrédito, muitas vezes, por alguns segmentos da sociedade que, de certa forma, o atinge. E aí a gente cria um espaço, uma modalidade, né, que é voltada para indivíduos. A educação de jovens e adultos, ela vai atender indivíduos a partir dos 14 anos, né, isso para o ensino fundamental, e a partir dos 18 anos para as pessoas que ainda não tenham o ensino médio. Então, a gente vive problemáticas de que natureza? Primeiro, muitas vezes, as escolas elas não conseguem chegar em todos os lugares, né? Se você pensa na escola regular, você tem escola em todos os bairros, seja da nossa cidade ou de qualquer outra cidade, basicamente. Mas se você pensa a educação de jovens e adultos, ela está muito fragmentada em alguns pontos específicos das cidades. E aí você soma a questão de trabalho que esses indivíduos têm, a maioria eles só consegue estudar à noite, tanto que as escolas de educação de jovens e adultos, ela está muito concentrada no turno noturno. E o desemprego afeta a educação de jovens e adultos? Com certeza. Esse ano nós tivemos o Eneja, que aconteceu em Florianópolis, a gente esteve lá, tivemos com a delegação de 17 pessoas do estado e a temática do Eneja trouxe a questão do trabalho, né? Porque o aluno de EJA, ele é um trabalhador ativo ou inativo.
E aí a gente sabe que o trabalho ou a falta de trabalho ela vai interferir de forma muito consistente na questão da educação. Os idosos, eles se inserem nesse modelo de educação? Leilton, sim. Embora a gente sempre diga hoje que a educação de jovens e adultos ela tem uma nova configuração em seu perfil. Quando a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, surge lá atrás, a gente tem inclusive o Paulo Freire, como ele não falou apenas para a educação de jovens e adultos, mas as propostas freirianas elas se adequam muito a essa realidade, né, esse recorte da educação. Ela nasce muito, a educação popular voltada para idosos que estavam afastados de sala de aula. Porém, hoje nós temos um número muito grande de jovens, exatamente por esse recorte dele poder entrar a partir dos 14 anos. O que acontece? Muitas vezes, quem está na educação de jovens e adultos não são pessoas que estavam distantes da escola, mas os próprios alunos que estavam em sala de aula, que foram reprovando e que quando chegam aos 14, 15 anos, eles, de certa forma, são colocados para a educação de jovens e adultos. Então, temos um público idoso, mas temos também uma frequência muito grande de jovens. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com Rosenberg Mota, que é presidente do Fórum Potiguar de EJA. Rosenberg, vocês lançaram uma carta aberta e nessa carta aberta pediam um formato, um modelo de educação específica para os jovens e adultos. Isso ajudaria a resolver o problema que hoje está sendo enfrentado? Leilton, a carta aberta, ela nasce como uma iniciativa do ENEJA, que nós tivemos agora em 2022, e quando a gente esteve lá no mês de agosto, então, nós tivemos 5 cartas que foram endereçadas a diferentes públicos. E como o nosso pensamento é para a educação popular, o que nós tiramos como encaminhamento na reunião seguinte após o ENEJA? É que o Nacional escreveria, o Fórum Nacional, a representação nacional, e escreveria uma carta, que aí essa carta ela vai ser entregue ao presidente eleito, Lula, e que cada estado, ele também, a partir das orientações dessa Carta Nacional e atentando às particularidades do estado, seria escrita uma carta por estado para entregar aos governantes eleitos e, porventura, os já eleitos também. Qual era o objetivo disso? Firmar um compromisso com os governantes para, com a atenção, né, com a educação de jovens e adultos, porque, como a gente já vem falando, ela traz sérios problemas e a gente busca pela superação. E nesse escopo aí, havia a ideia de um modelo bastante específico para esse grupo que não estaria se adaptando ao modelo convencional, seria isso, Rosi? Isso. Embora a carta ela não trate especificamente sobre uma proposta de educação de jovens e adultos, mas hoje a gente pensa quais são os grandes problemas da educação de jovens e adultos. É que o modelo da escola de EJA, ela ainda está centrado nas normas e diretrizes da educação regulada. A gente precisa entender que a educação de jovens e adultos é voltada para um público que ele já tem vivências, ele já tem experiências, ele já tem saberes, que esses saberes eles precisam ser sistematizados. E aí nós, dentro da realidade da EJA, o
que acontece? Quais são os sérios problemas que a gente tem para reprovação, para repetência? É que o aluno, muitas vezes, ele precisa se ausentar porque trabalha, e aí, ou por problema de saúde, ou por questão de violência, ou porque se mudou, enfim, são inúmeros os fatores. E a escola regular, ela ainda está muito engessada dentro daquela questão da frequência, e a gente precisa criar, não que a frequência ela não seja importante, mas precisa criar mecanismos que tratem a educação de jovens e adultos a partir de um outro olhar, a partir de um outro entendimento e que venha atender essas demandas que são específicas realmente desse público. No Encontro Nacional, vocês decidiram publicar uma carta aberta para o movimento sindical, né? O Extra Classe TV é um programa do SINT-RN, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado. Qual é o papel do movimento sindical nessa luta? A gente pensa, aliás, a gente tem certeza, né? Uma das temáticas que a gente tratou dentro do Eneja foi que era preciso a gente irmanar forças com os movimentos sociais. Mais do que nunca a gente viu a necessidade de trazer os movimentos sociais e sindicais para fazer força com a nossa luta. Inclusive, a gente já falou com a representante do SINT de uma forma informal, mas já estivemos no SINT também e agendamos uma reunião para que a gente converse com o SINT para que pautas de EJAs possam ser encaminhadas via SINT. A gente pensa em levar alguns apontamentos e transformar isso também como bandeira de luta do SINT, porque a gente entende que é uma necessidade que o SINT ele deve, né, nos representar de forma cada vez mais forte. Como representante dos profissionais da educação, trabalhadores e trabalhadoras da educação, o SINT se preocupa com a realidade, né, desses profissionais, né, que acaba se expandindo para toda a educação. Como é que é a realidade do professor, da professora do EJA? Leilton, eu vou falar como professor de EJA. Eu inicio minha vida com a educação, minha vida profissional com a educação de jovens e adultos, tá? Eu entrei no concurso do Estado no ano de 2008 e desde então que eu venho trabalhando com o público específico de EJA. E as conversas, o diálogo que a gente tem, trabalhar com EJA é apaixonante, né? Acho que todo mundo se encanta. Isso é muito interessante. Não é que a gente não se encante com a educação nos outros contextos, mas a educação de jovens e adultos, ela sempre tem aquele lugarzinho que parece que fica mais no coração da gente. Porém, como a gente fala dessas sazonalidades de frequência de aluno, acaba que o professor de EJA ele vive, de certa forma, uma incerteza, porque muitas escolas, hoje é uma realidade, inclusive, o município de Natal passou por isso, o fechamento de muitas turmas da educação de jovens e adultos, e o professor ele vive, apesar da paixão, esse medo, esse receio de repente, ele não ter mais aquela escola ali para ele trabalhar. Então, é algo meio conflituoso, ao mesmo tempo que você tem a paixão, mas você vive essa preocupação. Ok. Nós conversamos com Rosenberg Mota, presidente do Fórum Potiguar de EJA. Rosenberg, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. A gente que agradece pelo espaço, quero deixar aqui o convite a quem quiser participar do fórum, entrar em contato com a gente. E é isso, a educação de jovens e adultos, ela está nas nossas pautas, nas nossas discussões, e a gente precisa de todo mundo para abraçar essa causa. Muito obrigado. A volta da merenda nas escolas e o desbloqueio das verbas para as universidades são as prioridades para a educação do presidente eleito Lula. Esses dois pontos já estão sendo discutidos pela equipe de transição com o Congresso Nacional. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo.